Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez no Café com Flor, que é esse encontro mensal, às vezes bimensal, né? Depende da disponibilidade, né, do momento que a gente está vivendo. Mas esse Café com Flor hoje aqui, gente, é muito, muito especial. Esse é um Café com Flor comemorativo dos 20 anos da Rio Flor, né? Nesse momento, a gente ainda está se reunindo à distância, porque a grande comemoração vai ser em outubro, nos dias 19 e 20 de outubro, durante a realização do Quarto em Flor, que é um encontro regional de terapeutas florais aqui do Rio de Janeiro. Então, durante o Enflor, a gente vai fazer uma comemoração presencial, cheio de abracinhos, cheio de trocas e lembranças, mas nós não podíamos deixar de passar esse momento agora, março, que de fato é o aniversário da Rio Flor. A gente pensou em, ao longo do ano, fazer alguns momentos onde a gente vai estar reforçando temas importantes, todos comemorativos dos 20 anos, para culminar no Enflor. Então, hoje aqui estamos com a reunião de membros da diretoria da Rio Flor e membros que são ex e atual presidentes da nossa associação, que caminharam desde a sua fundação em 2004. Nós convidamos todas as ex-presidentes, algumas não puderam estar aqui, mas vamos juntas, então, dar uma olhadinha para a nossa história, porque isso aqui, né, gente, vai para o nosso acervo. E aí eu convido vocês a irem acompanhando essa nossa conversa, né, sobre a história da Rio Flor. E aí, gente, Lisete, Alice, a Cláudia, que estão aqui também, Leonardo e Elaine, da diretoria atual. E aí, gente, como é que começou essa história? Quem vai começar aqui a falar? Bem, eu vou começar, vou dar boa noite, vou agradecer o convite, eu vou abrir, mas eu vou puxar a Lisete, porque tudo começa num evento organizado pela Lisete, né? O Conflor, e a Lisete tinha um papel muito importante, como sempre teve, mas no cenário da terapia floral, ela era assim uma mentora, né? Porque ela fazia uma relação muito forte entre os produtores e os terapeutas. Então, eu gostaria que a Lisete falasse um pouco em que cenário nasce a Rio Flor, né? Gente, boa noite. Feliz de estar por aqui, né? Feliz de poder continuar nessa nossa tarefa de levar a Rio Flor adiante, né? De verdade, quando a Florescência, que era a minha empresa de distribuição de essências florais no Rio de Janeiro, decidiu que os sistemas florais nacionais estavam muito apagadinhos e que era necessário alavancar esses sistemas. Então, eu, a única, a empresa era eu sozinha, né? Resolvi criar um congresso nacional para falar dos sistemas, aqueles que a gente conhecia, outros que a gente não conhecia, e trazer para o Rio de Janeiro, então, uma amostra da pesquisa que estava havendo no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, porque foi do Oiapoque ao Chuí, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, pelo Sudeste. Só não tivemos o Centro-Oeste, porque ainda não tinha nenhum sistema floral, hoje já tem Pantanal, né? Cerrado. Cerrado, mas
o Cerrado já estava e participou, então o Centro-Oeste participou também. Então, o Brasil inteiro participou. Foram 14 sistemas florais e depois apareceram lá mais 11 sistemas que se apresentaram rapidamente. Enfim, Né, o Lisete? Conflor, Movimento, né? o Conflor realmente foi 2003. Foi realmente uma congregação não só de produtores nacionais, mas de terapeutas que vieram das várias partes do Brasil. Foi um evento realmente muito gratificante, né? E já ali havia uma questão com relação à organização do terapeuta floral. Nós tínhamos, na época, a Abre-Flor, que era uma organização, era uma associação nacional, mas que estava meio paradinha. A Abre-Flor começou lá em 1990, hein, gente? A terapia floral já começou se organizando lá em São Paulo. Mas ela estava meio parada, então aproveitou-se o Conflor para fazer uma reunião das pessoas e pensar sobre como é que a gente podia ter associações no Brasil. Tinha representantes de todos os lugares do Brasil. E eu, aí passo a palavra para quem participou das reuniões, porque eu estava organizando o congresso e eu não participei de nenhuma dessas reuniões, e naquele momento eu queria que alguém, pelo amor de Deus, pegasse essas coisas, porque eu não queria mais estar à frente de nada disso, né? Então, a partir daí, a Cláudia foi uma pessoa que pegou lá o papel e falou: vamos agora escrever, aí a gente vai começar, vamos juntar esse povo e vamos criar, no Rio de Janeiro, uma associação. E outras pessoas que levaram para os seus estados, né, a discussão sobre a formação e reunidas com a Abre-Flor, conseguindo que a Abre-Flor se tornasse, então, uma confederação das associações que seriam criadas. Então, foi essa discussão, e a Cláudia fala aí de como é que foi, e eu entrei depois. É interessante. É muito interessante esse momento, porque realmente a gente tinha São Paulo com a Abre-Flor, né? Com uma presença muito forte, mas uma mesa desse Conflor cutucou todo mundo, é como se tivesse impulsionado vários terapeutas, porque isso proliferou também em outros estados, a agirem. A gente estava num grupo num momento muito fértil, a gente também estava fazendo formação, a gente tinha como mestre uma incendiária, Lisete, que já estava ali, né? Porque já colocando sementinhas na gente. E aí eu me lembro que foi a Rio Flor nasce de um grande impulso, que foi, eu me lembro que eu estava assim no final do auditório, muito mexida com as palavras daquela mesa, e eu disse: alguém tem que ir, ninguém vai. E a Maria Flor, não, a Maria Grilo. Maria Grilo disse: vai, ninguém, é você que vai. Eu digo: ah, sim, lá fui eu. E quando eu me vi, eu estava no palco, né? Foi assim um impulso muito de um sincronismo. É nesse momento tenho que ser eu para chamar os outros e depois a gente vê como a gente organiza aqui no Rio esse movimento. E aí eu fui para o palco e chamei, né, o Alice. Eu acho que eu convoquei quem estaria interessado que viesse para o palco também, que estava interessado para a gente começar um movimento de formação da Rio Flor. Então, foi assim, foi muito bonito, porque foi de uma emoção grande, nós mobilizados pelo Conflor, né? Ali com a Lisete
né, no nosso ouvidinho, falando coisas que a gente via essa necessidade de uma representatividade de classe, uma questão muito forte, e outras áreas estavam se organizando, outras terapias, né, estavam se organizando, e a primeiro grupo que vem para a gente criar um estatuto, para a gente registrar a associação, foi muito interessante, porque era um grupo bastante envolvido, e a gente teve o suporte da Lara, dos Defensores da Terra, que disponibilizou para a gente o espaço onde nós fazíamos as reuniões iniciais. Eu me lembro que ela tinha, inclusive, um advogado que orientava a gente como é que a gente ia constituir e registrar uma associação. Então, foi esse o primeiro momento onde germinou, né, essa ideia e virou um grupo atuante, e aí depois a gente já se instalou na garagem da Lisete, ali na... Qual era a rua, Lisete? Euríclides de Matos. Exatamente. E do Porto Euríclides, de que era a Laranjeiras. sede da Florescente. Da Linda. Florescente. Mas é importante Cláudia, lembrar as pessoas que participavam dessas isso. reuniões. Acho que a Alícia vai lembrar dos nomes A todos. ajuda da Alicia ainda, Alícia, dos defensores ali. Você foi muito ativa ali nos defensores. Porque nós, o outro ramo, porque isto tem a ver com a florescência, a frutificação e a floração. O outro ramo que coincidiu com tudo isto era o nosso grupo de formação na UERJ, no IBHE, né? De 1994, certo, Lisete? Onde Hércules foi, assim, também ao estilo da Lisete, um coração incendiário e, ao mesmo tempo, regador da experiência com as flores. E aliás, E que Hércules... formou os primeiros terapeutas florais do Rio de Janeiro, foram formados por Hércules, não era nem na UERJ, fora da UERJ e depois eu na me UERJ. incluo neles. Estávamos lá no Alto da Boa Vista, no que foi Alto da Boa Vista. o Sacré-Cœur, né? O Sagrado Coração do Alto da Boa Vista. E a gente tinha danças e dinâmicas e encontros e realmente vivíamos a flor. Foi isso que aconteceu. É clássico de lembrar como vivenciamos a zinnia e a experiência da zinnia em toda essa alegria do convívio. Então, desse grupo estávamos Lara, Leia, Regina Freitas, Regina Freitas foi do segundo, Regina Peixoto, também do segundo, creio eu, Evelyn era do primeiro grupo. Então, esse grupo configurou esse encontro, porque já estávamos na floração, na própria floração. A gente se encontrava na essência da flor para realizar depois a experiência da essência floral. Esse era o caminho, da flor à essência. E aí tivemos esse encontro frutífero também nos Defensores da Terra, que vamos, entre todas, recordar todos os nomes, né? Estava a Luciana também, estava a Susana Deslanges, aquela outra moça, Ana, que foi para Portugal depois. Ana, que foi para Portugal. Sim. Esqueci o sobrenome dela. Ana Rosado? Ana Pode Rosado. ser? Ana Rosado. Sim. Ana Rosado. E a gente não tinha nenhuma base de regulamentação. A gente pensava na autorregulamentação, como seria. E me lembro que pegamos... teve também
esta menina que depois ficou no Ministério da Saúde, Que fazia homeopatia, não é? que A fazia homeo- homeopatia. Como é que é o nome dela? Que que me foi fugiu agora. até... Ela foi tesoureira na Sim, segunda, sim. na sua É, direção. com ela O nome vem e vai pegamos, embora. já vai vir para Gomes, nós. Andréia Gomes. Andréia, Andreia, Foi Andréia Andreia, Gomes. coordenadora das sim. práticas Andréia Gomes. no Estado. Isso. Ela nos ofereceu o Estatuto dos Farmacêuticos, a gente pegou um outro estatuto que havia em São Paulo sobre acupuntura, que Lara estava muito nessa sequência de acupuntura, então fomos fazendo inúmeras reuniões, lembra, Cláudia? Lembro, lembro. Sim. Que a gente se debruçava Sim. sobre autorregulamentação e como escrever e transcrever isso à nossa moda. A Evelyn fazia uma parte, a Andrea fazia uma outra, você fazia uma outra, enfim. E uma das preciosidades daquele encontro foi nosso logo. Que nosso logo surgiu também como surgem essas inspirações. Sim, o, o pão de açúcar e o girassol. Que a Também. gente criou, inclusive, o grupo Sementes do Girassol, que foi o grupo com o qual, Sementes, sim, sementes Sementes da Rio e Flor. depois Sementes do Da Rio Girassol, Flor. que a gente iniciou esse caminho da Rio Flor com eles, inclusive naquele Conflor a gente imprimia, escrevia, imprimiu para entregar propostas, era tudo muito, eu sinto que ainda tudo muito ligado ao propósito de cada um e a flores, as essências que representam esse propósito. Para mencionar algumas, a Wild Oat, a Aveia Selvagem, a Origanum, a Cattail Pollen, com a qual eu me identifico profundamente, porque para mim Alaska é um sistema, e mais nos tempos atuais, onde tem esse lugar disruptivo do que é o comum, com essa luz tão essencial, então traz essa potência do propósito, que é o que nos orientou sempre. Todos os caminhos que fizemos foram com essa potência do propósito e do caminho de vida. Eu acho importante complementar também o que foi o embrião de uma estrutura, porque a gente tinha algumas linhas de atuação, a gente tinha a linha de pesquisa, a linha de formação, a questão da autorregulamentação, a gente já conversava, a gente discutia nas reuniões sobre essas questões, mas tinha um desafio muito grande que eu fico muito contente de ver a Rio Flor estruturada hoje, que era dar estrutura, atrair os terapeutas que acreditassem nesse projeto, a gente, né, ter associados, a partir dos associados ter uma organização de classe, tinha uma questão ali operacional. Hein? E aí, Cláudia? E aí, eu acho que a Florescente teve um papel fundamental. Por quê? Porque lidava com todos os terapeutas no Rio de Janeiro. Porque eles Sim. todos estavam lá dentro da Florescente, frequentavam, conversavam, discutiam. E aí, a Rio Flor estava ao lado, estava na garagem. Sim, então, sim. Por que não se inscrever? Né? E acho que foi... eu fico pensando que realmente o nome, né? Eu, quando coloquei fluorescente, eu botei em latim, porque eu queria ir à raiz da fluorescência, né? Que aquilo fosse desde lá da raiz e subisse. E eu acho que ela fez esse papel, ela fez esse papel muito bem. E eu fico muito feliz de ter podido, né, ter estado nesse momento ali,
para poder abrir esse espaço, abrir esse espaço. E acho que daí Foi. começaram a vir os associados. Foi fundamental, foi assim, fundamental. E acho que cada terapeuta também do grupo, porque aquele espaço precisava estar aberto. Então a gente se revezava, tinha uma doação muito grande. Plantões. Plantão. Uma doação Plantão. imensa em plantões, todos nós, todas nós. A Sim. gente não tinha um secretaria, a gente tinha que se revezar, estar lá. Então, eu acho que foi muito assim, essa equipe, esse grupo que começou, Nossa, ele teve assim uma doação muito grande para que esse projeto acontecesse, né? Eu acho que cada uma dessa equipe tem um louvor enorme. Eu gostaria de estar hoje com todas elas, fora que a gente também ria muito e brincava muito. Tinha assim uma Foi troca isso. grande, inspiradora. Era um ambiente muito intenso, e acho que fertilizou a que a gente conseguisse hoje estar celebrando 20 anos. Quando Lisette menciona que buscou o nome em latim para ter a raiz, justamente o propósito, Lisette, o propósito que foi dado por ti, o propósito que o grupo que pertenceu à formação do Hércules trazíamos, configurou essa potência de realização que houve, porque sim, os associados, essa alegria, justamente por isso mencionei a Zinnia, veio como imagem, porque era essa alegria, esse lugar da pureza, não é da inocência, da pureza em relação ao propósito e a esse caminho de vida, esse caminho vital que contagiava. Era isso que fazíamos, quando íamos falando com com outro, com outra, era um contágio imenso daquele... Lembra, Cláudia, das varinhas que você fez naquele primeiro encontro que estávamos festejando, creio que 1 ano de nossa primeira diretoria? Estrelinhas. Uma estrelinha, uma Estrelinha com as estrelinha. varinhas. Por isso digo, havia uma atitude brincalhona e de pureza que só cabe nos momentos em que você está muito entregue à sua missão, e é uma missão que era junto, uma comunhão entre todos, uma comunhão. É muito desafiante, né, gente? Iniciar, ser aquele desbravador, né? Então, é muito Sim, desafiante. Tem que Yellow ter Dries, né? A que me coração, vem, né? a essência que me vem, Yellow Dries, a essência dos desbravadores. É Isso. isso, né? A gente fez tudo. Código de ética, formação dos terapeutas, o famoso dossiê que juntamos todas as propostas que havia por todos os caminhos para levar isso a uma codificação que pudesse ser a nível nacional e que pudesse ser levado como foi a Assembleia Legislativa. Enfim, a gente criou todos os gestos, né? Sim, Todos ali as os lutas. caminhos. Foram muitas lutas, né? A gente anotou aqui, né? Exatamente, só vocês já falaram tudo, né? Essa discussão em relação à autorregulamentação, né? Ter essa referência. O dossiê, que foi um trabalho incansável, foi um trabalho, assim, gigantesco, E que tem que lembrar que foi por ele, foi através dele que se conseguiu, né, Alícia, a lei estadual, isso né, aí, do sobre programa as de terapia, práticas integrativas. Não foi só do floral, não. sim. Abriu para as práticas Abriu para as integrativas. práticas integrativas. Com como é que era o nome da Inês Pandeló. Inês Pandeló, Belóia, que levou adiante parceira, e né? parceira, e aí saiu a lei estadual, né?
Sim. sobre as práticas integrativas no estado do Rio. Que depois nós fomos, nessa época eu era presidente do Conaflor, eu acho, nós fomos para a Assembleia Legislativa, lembra, Alícia? Para discutir como é que se implementaria, né, as Sim, práticas, e que acabou não dando porque em a muita gente, coisa, mas a isso, gente levou a isso lá gente para discussão. teve esse duplo lugar, né, de implantação e de implementação, inclusive nesse período depois nós fomos a Búzios com a Lívia, e para também entrar dentro do Município, processo de, sim, para poder levar à frente o que poderia ser a implementação. A gente teve com aquela médica que eu conheci em Bom Sucesso também, que ela já estava implementando em Caxias, não era? Ela estava levando em Caxias, a gente pegou esse registro para ver se podíamos expandir isso, né? Que é esse outro lugar, né? Tem um lugar de expansão que pertence a esse caminho da floração e esse caminho que é integrativo de por si, que é integrativo de por si, exatamente. porque houve uma expansão contagiante, né? Uma impatience ali no seu lugar prolífero e Plantando as abençoado, sementes né? Uma todos boa os impatience lados. no seu lado positivo. Eu queria complementar, porque se naquele Conflor onde a gente começou tudo, na verdade, só os produtores falavam, só os produtores faziam exposições dos sistemas. Verdade, Cláudia, E isso verdade. é interessante porque teve uma legitimação e uma representatividade do terapeuta floral que os próprios eventos nunca foram os mesmos. Eu me lembro um evento onde várias terapeutas florais, inclusive fazendo algumas práticas já no SUS, mesmo sem estar ainda regulamentado, vários projetos pulverizados no estado. Foi uma coisa muito importante. E aí as terapeutas, né, os terapeutas e as terapeutas começaram a apresentar propostas e projetos e casos, quer dizer, então foi uma voz também muito importante que passou a existir. Eu acho que isso é importante. A Lisete teve um evento que você organizou, então, que foi o primeiro primeiro, em flor. Primeiro em flor. que aí já era outro cenário, né? Outra abordagem, né? Porque teve o fortalecimento do terapeuta, né? Porque Exato. assim, eu acho que isso é até um caminho natural, porque você teve o boom, aquela descoberta das pesquisas, dos sistemas, que isso é muito legal, é muito atraente, mas de fato o trabalho ele se firma quando você tem a aplicabilidade e você tem a atuação no terapeuta. Não adianta ter pesquisador se não tem o terapeuta para ser aquele que executa, né, que exerce a sua prática clínica, e aí você tem o fortalecimento da categoria, que é o outro momento seguinte desse boom. Quando a Lisete traz os eventos com os temas, né, aí a gente sai daquele domínio exclusivo do pesquisador. Isso, e dos representantes, né? Isso Mas acho importante afirmar uma coisa. Era necessário que o Brasil conhecesse a pesquisa nacional. E para fundamental, isso, fundamental, os pesquisadores, no primeiro Conflor, eles apresentaram seus sistemas.
E todo mundo saiu dali maravilhado. É. Como que a gente tem tantos sistemas incríveis no Brasil? Como que a gente tem essa pesquisa? O segundo já foram temas. É Já uma foram evolução temas. natural, né? Porque Exatamente. também ficávamos assim, à mercê da pesquisa internacional. Quando Que é maravilhosa, maravilhosa. mas... Não estamos aqui no juízo de valor. Maravilhoso, Exatamente. né? Mas, assim, muitas coisas já estavam sendo executadas aqui, mas ficavam na penumbra. Isso trouxe a visibilidade do pesquisador nacional, das essências incríveis, porque a gente tem um Brasil com vários biomas, com flores, minerais, ambientes totalmente diversificados, né, que nos dá uma característica assim incrível, né? Então essas pesquisas vieram e já vieram à luz, né, para serem reconhecidas, e aí a gente já teve a questão da aplicabilidade, muito focada também na pesquisa nacional. E isso foi marcante, são momentos marcantes dentro desse processo de afirmação. E aí, Justamente porque isso que vocês estão mencionando, né, vocês três, essa integração entre pesquisadores e terapeutas florais, entre pesquisas estrangeiras e pesquisas brasileiras. A, a, a proposta e o caminho da Rio Flor, desde a origem, foi sempre integrativa. Então, a gente não fazia diferença nenhuma entre pesquisas do estrangeiro, pesquisas nacionais. Justamente, uma das questões fundamentais do dossiê foi juntar todos os pesquisadores com um reconhecimento de sua pesquisa o garante, vamos dizer, do caminho que estava tomando, foi incluído um papel com carimbado e assinado dos pesquisadores, junto com estudos de caso, porque desde o início a gente viu que o caminho era esse, né? Na natureza, nada é contra o outro, todo é um concerto de biomas, onde se alguma planta restringe outra, ela terá outro espaço a ser consolidado. Então, creio que também esse elemento a gente levou à frente, né, Lisete, Cláudia e Célia. Esse lugar, forma e função que traz o Julian Barnard, a gente aplicou na praxis, aplicou na prática. Contribuímos dessa maneira como a natureza se apresenta. E a gente viu muito isso em ação, essa colocação, durante os SOS Florais, né? Onde a gente teve uma comunhão, né, de todos os terapeutas, todos os pesquisadores nacionais, internacionais, uma grande mobilização em prol do coletivo, que é uma das diretrizes, né, dos objetivos, um dos temas que mais nos une, né, principalmente nesse momento onde a gente vê emergências climáticas, né, se repetirem. Estamos passando por mais uma, não chegamos a uma situação tão agravada como já vivemos anteriormente, mas assim já é algo que nos chama a atenção. Então, durante os eventos, aí já é 2011, aí, né? Aí a Rio Flor já estava bem estruturada, né? Muito trabalho já sendo realizado. O Conflor, o Conaflor, Conaflor tinha sido criado, foi criado em tinha um ano. 2010, né? E aí a gente começa a ter uma intervenção onde, além da Rio Flor, a gente tem a união de todos unidos, de mãos dadas,
acolhendo essa população em vários lugares do país, né? Onde a Rio Flor tem tido um papel bem importante em congregar, como a Alicia falou, uma das associações de maior relevância. Relevância não é a palavra, porque o trabalho é igual de todos, né? Mas temos assim um número de associados que faz um pouquinho de diferença em relação às outras associações nesse momento, né? Tudo é dinâmico, tudo muda, mas o fato é que estamos assim, enquanto coletividade, muito empenhados em acolher a todos, né? Foram momentos muito também importantes esses, né? Do SOS, Sim. né? Com certeza, com certeza. Eu gostaria, se vocês recordam mais algum nome dos que falamos, porque é tão importante. Gostaria muito que estivessem aqui as primeiras pessoas que iniciaram, né? Porque a gente mencionou Evelyn, Leia, Regina Freitas, Regina Peixoto, Ana Ana Rosado, Rosado, Susana você, Deslandes. Susana, O Dirceu e Falou o... Dirceu, Guilherme, Guilherme, Dirceu, Não, outro. Guilherme, não sei, Luciana, Luciana Barbosa, foram, Suzana. foram 16 pessoas. Foram É. 15, foram 15 que participaram de todas as reuniões. Eu fui a 16ª. Sim. Você não tem aí, Célia, não tenho a lista de todos. a lista Com para saber certeza. esses 15 com a Licete 16. Mas, com certeza, todos serão homenageados no Em Flor, né? Certo, porque aí você pode Agora ler a a gente lista quer do que convidar a estamos todos. esquecendo. Porque aí podemos perguntar às outras participantes, os outros participantes, cada um lembrar, né? Perguntar para a Suzana da diretoria, né? A Suzana estaria aqui hoje, mas não pôde. Abdon, né? Abdon. Abdon. Era o Abdon, não era o Guilherme. Não era o Guilherme. Abdon. Era o Abdon. Abdon Dirceu. y Otávio, Jorge Otávio, no, ¿cómo se llama? Inclusive él no está más en este planeta ahora. Ah, sim, mas não Luiz lembro o nome. Otávio. Luiz Luiz Otávio. Otávio. Luiz Ah. Luiz Otávio. Otávio. Luiz Luiz Otávio. Otávio e Abdon. Eles estavam presentes também, sempre. Otávio Abdon, É. né? Era... procurar no Dirceu, acolher, assim, convidar todos, né? Fazer uma mesa onde a gente possa fazer essa homenagem. Na verdade, a gente imagina fazer uma grande homenagem, porque são iniciadores, desbravadores, e nada disso existiria, todo esse trabalho, se não fosse essa semeadura. Então, a gente quer fazer um negocinho bem, bem legal. E como é que você... Marisa Morim também, né? Que estamos... Isa. Será Eu acho que uma tem grande homenageada também, né? Nós fizemos uma homenagem para a Marisa nesses momentos. a Marisa, uma gracinha sempre presente. Nós temos fotos, algumas coisas eu acho que a gente podia ter. Né? Com certeza. Um apanhado, eu já tenho várias fotos aqui selecionadas para a gente colocar lá. Mas vamos dar um pulo agora e vamos falar sobre hoje, né, gente? Porque a gente teve vários avanços, né? Alguns retrocessos, né? Mas isso faz parte do próprio caminho, né? Por exemplo, vocês estavam falando aqui, eu estava com o coração aqui doloridinho, quando a gente lembrava daqueles momentos onde a gente se encontrava sempre, estava trocando sempre, fazia plantão, né, para poder atender o telefone, dizer que estava presente, e hoje, assim, como abordagem, principalmente no pós-pandemia, né, a gente teve esse hiato dos encontros presenciais, a gente sente essa dificuldade em reunir as pessoas. Nós tivemos uma reunião, né, que agora estamos com uma nova sede da Rio Flor, que ainda não foi inaugurada porque ainda não está arrumada.
arrumar não é fácil. Então, mas a gente teve a primeira reunião presencial, porque todo mundo prefere ou estar ocupado, tem a sua vida. Então, de fato, isso é um avanço a gente poder estar reunido, né, dentro de um sistema que permite cada um, por exemplo, eles estão lá na Bahia, né? Cláudia está onde mesmo, Cláudia? Florianópolis. Florianópolis, estamos aqui conversando, né? É bem legal isso, mas faz falta esse momento, esse encontro, né, físico, esse abracinho. Então, isso é uma questão desafiante. Sim, Outra questão desafiante que eu vejo nesse momento, se por um lado a gente avançou na formação, isso é uma discussão enorme sobre formação, sobre não sei o quê, né? É muito grande. A gente conseguiu construir uma matriz curricular mínima e até enviamos para a coordenação do Ministério da Saúde, mas hoje a gente tem uma proliferação dos cursos, né? Com horinhas gravado, onde você não tem até uma seriedade, né? Dentro daquela transmissão de conhecimentos que viram pequenas informações fragmentadas, e a gente ter que mostrar esse lado, voltar a falar sobre a importância de uma formação fundamentada. Aí parece que a gente está lá no comecinho, né, Uhum. caminho aonde você tinha que justificar por que era importante você estudar, ir além dos repertórios, né? Tá voltando àquela discussão lá atrás. É esse vai e vem. A gente está num momento também muito desafiante, discutindo responsabilidade ética do terapeuta, né? Então a gente está num momento onde estamos mais estruturados, como a Cláudia falou, mas também os desafios não são pequenos. Como vocês estão vendo isso? Acham que está... São tempos, e aí entra toda aquela história que a Cláudia vai falar, né, das questões mesmo é, da absorção de todos também na questão digital, né? Como é fácil você procurar um curso hoje na internet, né? E dali você se forma, recebe o pagando menos do que uma certificado, Coca-Cola, né? paga muito menos, e Eu vi dali você sai formada. Eu Você vi esse vai. anúncio. Seja terapeuta floral pagando menos do que uma Coca-Cola. Ainda botava a imagem da Coca-Cola. Assim. Então, Esse é um né? absurdo, né? E acho que a necessidade também, e aí acho também uma necessidade de buscar formas de mobilizar no sentido de motivar o terapeuta floral primeiro para uma formação mais profunda, propondo, né, alguns cursos que eu estou vendo que a Reflor está fazendo, né, alguns que ajudem esse terapeuta a olhar de uma forma mais profunda, esse terapeuta que está lá, né, Iniciando. lembrando que lá 1988, 89, que não tinha ninguém que ensinasse para a gente começou a usar florais lendo um livro. A Mas a gente não quis positipografar. parar, a gente não quis parar aí, né? A gente achava que devia buscar um aprofundamento maior para que a gente pudesse, e felizmente alguns com mais experiência foram trazendo esse aprofundamento para todos nós, né? E a gente foi tentando mergulhar nessa coisa linda, magnífica como disse a Alicia, né? Que tem um super propósito
propósito, né? O entendimento da flor, o entendimento do nosso ambiente, da planta, aquilo que aquilo vai tocar a nossa alma. Por isso, às vezes, o curso presencial ele propicia esse encontro também mais humano, mais de almas, almas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo desejo, o mesmo entusiasmo. Eu juro, os cursos online, às vezes eu fico muito chateada. Várias cabecinhas ali, você está falando e aí você nem vê a pessoa. Aí você não sabe se ela está participando, se ela está entendendo, se ela está gostando. Isso me dá uma angústia absoluta, entendeu? Eu gosto das aulas presenciais, eu gosto de estar junto de gente, eu gosto de estar tocando as pessoas, eu gosto de que elas estejam agrupadas, que a gente possa fazer dinâmicas em que elas estejam ali, vivas, e não aqui, só aqui, né? Estou aqui viva, claro, estou aqui me movendo, etc. Mas e aquele contato mais profundo, né? Eu sei que isso é muito para Retrô. retrô, para esses tempos, mas eu quero ser retrô nisso, sempre. Eu acho que Né? tem um lugar, E né? não é retrô, Lisete, porque isso chama a, ao núcleo desta época e ao núcleo do que o Dr. Bach relacionava como importante para a saúde, né? O equilíbrio, a harmonia entre a alma e a personalidade. Então, agora, com a pandemia, que aceleramos a entrada na virtualidade, estamos nesse lugar onde a virtualidade, que é a metafísica da física, vamos dizer, é o que não está no físico e ao mesmo tempo está presente, e o físico, porque estamos encarnados, porque esse é o processo encarnatório da conexão entre a alma e a personalidade, do equilíbrio. Então, esse lugar onde o presencial e o virtual podem também, como nós fizemos desde o início na Rio Flor, confluir. Esse é o lugar, porque estamos em uma experiência muito complexa, onde se abriu o campo da virtualidade, que pode chamar ao campo da alma ou ao campo do avatar fake. Não necessariamente por estar aberto o campo da virtualidade, estamos no campo da alma, mas a alma de por si pertence ao campo da virtualidade, pertence ao campo metafísico, para além da física. Então, esse é um propósito onde precisamos retomar o cerne do Dr. Bach em relação ao equilíbrio entre a alma e a personalidade como a representação maior da saúde. Isso é uma Alicia. necessidade, né? Obrigada. Uma necessidade, porque assim, tudo evolui, tudo caminha, né? Esse é um novo desafio, é um novo velho desafio, né? De estar presente. E a gente também tem que lembrar que esse recurso virtual permite que pessoas em lugares muito inacessíveis tenham contato, né, com esses saberes, com essas Com experiências, certeza. né? Com certeza. Mas eu acho que a gente é um desenvolvimento de uma habilidade nova, 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 nova. Totalmente nova. tá? O que a gente Nova, tem que ver é como conviver com essa situação que é meio híbrida. Então, exatamente, é o híbrido. pensar o antigo nesse novo modo. E Eu temos acho que, que por exemplo, evoluir, e temos que evoluir, que acompanhar esse movimento, tá? Porque por um lado, nos traz recursos maravilhosos. Hoje a gente dá aula, divide as pessoas em salinhas de discussão, né? O Zoom nos permite, outros aplicativos permitem que você divida
as pessoas, que você passa mensagem durante a aula e elas trazem, tem várias demonstrações. Agora, quando a gente está presente, né, o próprio aluno fala, nossa, que delícia, né? Quando vai ser a próxima aula presencial? Como assim, né? Então, todo mundo quer estar ali junto e é muito legal, né? A gente vê que o calor humano faz essa diferença. Mas, por outro lado, a gente rompe, né, as limitações, a gente elimina as fronteiras, né? A gente se abre para o coletivo de uma forma impensada até esse momento, né? E que nos traz, é um recurso muito valioso, né? Agora temos que saber administrar para não nos perdermos, né? E sabendo que aquele recurso vai permitir que a gente avance, se bem utilizado, que a gente avance, né? Então, não só para a formação do terapeuta, mas também para os próprios atendimentos, né? Que é um outro recurso que você atende pessoas que não teriam como ser atendidas, né? Porque, de repente, na sua localidade não tem um terapeuta floral e você pode atender ele, né? Pode fazer nos horários que é possível, né? A gente atende pessoas que estão de plantão, fugir um pouquinho do plantão para poder ser atendida, que se não fosse assim, ela não seria atendida, né? Então, Deixa eu retomar só um pouquinho, fala. Pedir desculpa pelo meu, né? Assim, né? Essa coisa, né? Não, mas eu também concordo, para isso também É que não. realmente, né? Tantos e tantos e tantos anos juntos, né? Isso toca o coração quando você... Eu atendo online também, gosto muito, mas eu sinto muita falta do presencial. Eu sinto muita falta do presencial, né? Também. E penso o seguinte, tipo, o curso é só presencial. Vamos observar uma flor. Não, gente, para observar uma flor, você tem que estar junto da flor. Você tem que ir lá, olhar para ela, pegar, tocar, não é? Então, sem isso, tem uma coisa, por exemplo, o Julian Barnard, ele, durante a pandemia, ele permitiu que os cursos fossem dados online. Quando encerrou a pandemia, ele permitiu que algumas horas, pode ser online, mas a maior parte tem que ser presencial. Uhum. Entendeu? É isso. E isso esse Eu É isso, pessoal já Lisete. falou. Levantar essa voz, como você levantou pelo presencial, é imprescindível. Entender o que a Cláudia falou como conceito do híbrido. O que significa exatamente atuar no híbrido, que nos requer a física e a metafísica. Mas estamos encarnados, não podemos esquecer o corpo físico e a literalidade do toque e dos 5, 6, 7, 8, 12 sentidos que temos. Então, essa junção, novamente estamos perante uma encruzilhada de junções, como estivemos quando o que foi mencionado no início, com o primeiro Conflor, em relação a trazer essências brasileiras e em relação a unificar produtores e terapeutas florais, dar a voz aos dois lados. Creio, entendo, sinto que de novo estamos em uma configuração onde o paradoxo se apresenta novamente. E ele se chama híbrido. Precisamos encontrar caminhos verdadeiros para esses dois lugares. Verdadeiros para esses dois lugares. Agora, Lícia, oi, Cláudia. Uma coisa, eu também acho quando a presença física melhor. Agora, ainda na formação,
você vai ter que lidar com como, né? Como reinventar os processos a partir do híbrido. Mas o que me preocupa, e eu acho que aí talvez a Rio Flor tenha um papel, é o seguinte: quando a Celinha diz, né, olha, esse curso mais barato que uma Coca-Cola menorzinho, babá, da mesma forma, né, que está se proliferando cursinhos de pessoas que querem ganhar rapidinho um dinheiro ali em função de porque é escalável, mas é pouco profundo. Então, a minha pergunta é: e qual o papel da Rio Flor com relação a isso? Porque, por outro lado, é uma degustação. É uma degustação. E talvez ela se encante depois com alguns outros encontros de aprofundamento. E é o que a gente Então, faz, também a exatamente. Rio Flor tem que se repensar o que se oferta para essa proliferação de cursinhos escaláveis, mas que todo terapeuta vai precisar de aprofundamento. Só estou lançando essa questão. É uma questão importante, é o que a gente tem feito. A gente acolhe a pessoa e fala assim: ah, olha só, mas esse cursinho só não caracteriza que você se tornou um terapeuta floral, né? Mesmo o terapeuta floral iniciante, ele precisa, pelo menos, por exemplo, nesse momento a gente ainda deixou 60 horas presenciais ou ao vivo, né? Então, a gente deixou essa marca, o movimento do Conaflor era avançar com esse número de horas, mas a gente ficou preocupado em deixar de fora um grupo de pessoas que está querendo se aprofundar. Então, a gente manteve as 60 horas, dizendo: a gente pode te acolher, mas você, desde que sejam 60 horas presenciais ou ao vivo, dependendo, porque hoje as associações hoje elas são regionais. Então, por exemplo, Rio Flor tem associado da Bahia, tem pessoas do Nordeste, tem agora, a gente recebeu um casal que do Rio Branco. São Paulo recebe gente, não sei da onde, não sei da onde. Então, as associações elas são regionais, porque poucas pessoas têm o pique de fundar associações que trabalham de uma forma voluntária, né, gente? Com uma dedicação, assim, 7 dias por semana, de 9 às 10, às vezes até às 11 da noite. Você está trocando coisas. Então, as associações acabaram tendo caráter regional. Então, para a gente não deixar de lado as pessoas, nós continuamos acolhendo com 60 horas, pelo menos, de formação ao vivo ou presencial, sendo que aí nós iniciamos o passo seguinte, que é: você não gostaria de fazer um curso de formação que a associação oferece, né? Curso de formação, né? Em 3 etapas dentro do programa de formação de terapeutas florais, com 3 etapas, que é a básica, a segunda etapa de aprofundamento e a terceira etapa de atualização, né? Então, aí muitas pessoas falam: vocês têm curso? Então eu queria saber, se eu começar a fazer o curso, eu vou poder me associar? Não, vamos completar a carga horária para você. Então, a gente faz o acolhimento e o incentivo para uma formação adequada, né? Então, agora, essa questão dos oportunistas estão aí em todas as áreas, né, gente? Não é só na terapia floral. Acupuntura online, à distância. Como é que queriam fazer enfermagem online, curso de graduação. Como assim, gente? Técnico de enfermagem online. Então, isso faz parte dos desafios dos tempos modernos. Então, nós fizemos esse movimento, acolher e incentivar
a um aprimoramento, um aprofundamento, e lançamos agora o curso de aprimoramento pedagógico, né, para os facilitadores, porque muita gente dá aula, mas nunca fez uma capacitação pedagógica, até para usufruir mais, né, do seu processo de formação do outro. Então, isso foi assim uma coisa muito legal de oferecer esses conteúdos, né, para você dominar, né, de fato, o processo de transmitir conhecimentos e informações com recursos que já existem, né? Não precisamos inventar, né? Tem muitos recursos que já existem que a gente desconhece. Então, a gente está afinado com isso, né? E incentivamos, né? Trabalhamos junto com o Conaflor para também incentivar, dando reconhecimento aos cursos das outras associações. Hoje o Conaflor tem esse papel, né? A gente apresenta o programa do curso. Hoje o programa do curso das várias associações respeita a matriz curricular mínima. Olha que legal, essa matriz que teve como base o curso da Rio Flor, o curso das outras associações, Mato Grosso e tudo, todo mundo discutiu e construiu essa matriz curricular mínima, que se a pessoa fizer o curso em São Paulo, em Mato Grosso, ela tem o básico idêntico, né? Respeitando a regionalidade. Esse foi um movimento grande do Conaflor, né? Muito bom. Que bom, gente. Nossa, a gente Bom, está gente. aqui muitas horas falando. Sim, vamos. Então, gente, olha só, esse foi um momento muito especial, onde a gente pôde rememorar várias ações e reafirmar e validar, né, vários avanços que nós tivemos. O nosso caminho é um caminho, a meu ver, em construção permanente, né? Então, mas a gente não pode perder o contato com as nossas bases, as nossas raízes, porque elas é que nos alimentam para que a gente possa continuar desbravando novos e novos e novos caminhos. Então, ter vocês todas, né, nós todos estarmos fazendo parte desse grande cruzeiro, né, em direção ao reconhecimento e à expansão da terapia floral é um privilégio, né? Porque a história nos une, né? E os nossos propósitos também. Então, nós estamos aí seguindo o nosso caminho. Para mim, esse momento foi muitíssimo especial e eu espero que no Enflor estejamos novamente unidas, né? Ainda contando com outras pessoas que fizeram parte dessa história. Aí eu acho que tem que ser presencial com abração, né? Para a gente Sim, poder comemorar e homenagear, porque eu acho que essa reverência à nossa ancestralidade, né? Ela é fundamental para que as nossas raízes, de fato, nos dê a estrutura, a base para que a gente possa florescer para sempre, que as nossas sementes ultrapassem os limites, né? As fronteiras, e a gente se encontre como um todo, como um coletivo, né? Então, estou assim, muito. Aproveitando aí a fala da Célia, eu queria fazer esse exercício sistêmico, né, de agradecer vocês, porque eu tô na Rio Flor há 10 aninhos só, 11, 11 anos já, porque eu entrei em 2013. E assim, se não fosse o trabalho de vocês e todos os outros que estiveram antes de mim, né, eu já peguei a coisa já mais organizada, né? Vocês foram abrindo o caminho para todo mundo. Eu tenho essa inquietude que a Lisete tem de pesquisar, de aprofundar, né? Essa discussão que vocês estavam fazendo agora é riquíssima, né? Porque
Até as grandes empresas, como a Google, por exemplo, está voltando com a coisa presencial, porque também não está funcionando só a coisa virtual, né? Então, esses desafios, essa coisa de entender que a terapia floral não é só um repertório de essência, né? Que tem a coisa da lida de almas ali, de uma alma cuidando de outra, de saber como é que é a flor, como é que é o ambiente que ela vive, e todas essas questões que permeiam o cuidado do ser humano, né? O cuidar do outro, o cuidar do planeta, porque a terapia floral também eu acho que foi por isso que eu sou, acho que é por isso que eu sou um apaixonado pela terapia floral, porque ela vem igual uma costureira alinhavando todas essas questões, né? É a alma, é o cuidado, é o meio ambiente. A Alicia falou uma questão de na natureza não tem briga, todo mundo coexiste ali, né? Se tem alguma árvore que ela está tomando conta, aí ela automaticamente a natureza arruma uma questão ali, uma coisa de equilibrar a coisa, né? Então, eu acho que é natural também, até pela idade da Rio Flor, de surgirem esses desafios, né? Já são outros tempos, outra maturidade. E assim, o meu profundo agradecimento a vocês que são representantes desse primeiro grupo aí que abriu o caminho para gente, né? Eu acho que foi um trabalho incrível e ainda continua sendo, né? Ainda continua sendo. Com certeza. Continuará. Tá bom. Sim, minha Sim, reverência pegamos. a todos e todas que vieram antes, aos que estão agora e aos que virão. Isso, Com Alice, a mesma coisa. certeza. E escutar o Leonardo falando, gente, o Leonardo dizendo que tem 10 anos, né? E que ele fica. Imagina para mim, né, que estou aqui, entrei no ano passado, né? Então, assim, esse momento de ouvir, ter essa oportunidade de ouvir, né? A Lisete falando, a Cláudia, a Alicia, a Célia, assim, é muito importante, né? Eu que fiz o curso, né, de formação e para mim é uma honra poder participar desse momento aqui com vocês. E já viu que vocês chegam, a gente agarra e pronto, não sai mais. E uma coisa importante, né, Célia, que os novos terapeutas eles possam vir, assim como está aí, né? Tá aí o Leonardo, está aí a Elaine, não é? Porque o nosso tempo está passando, né? A gente precisa de sangue novo na Rio Flor para participar das novas diretorias, para trazer, né, ideias também novas, né, para construir num outro patamar, porque eu acho que o jovem tem essa capacidade, né, de ir recolhendo, reconhecendo e construir. E é isso que eu quero demais agradecer a todas, reverenciar como a Alice, porque eu acho que realmente aqueles que nos inspiraram para a gente começar, Sim. aqueles que estão aí, aqueles que virão, e que sejam que muitos jovens terapeutas queiram dar continuidade a esse trabalho. É isso que eu gostaria. Que bom. Agradeço demais a gente poder estar Contamos juntas com isso. aqui. Contamos com isso, com as novas pessoas, para continuarem. Tá bom, gente. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Alicia, Lisete querida, e Elaine Ó, a mãozinha também Leonardo, chega. né? Foi Muito obrigada, um gente. muito Tchau, especial. Obrigada. Célia. Muito obrigada. Beijos. Tá, beijos. Fiquem com Deus. Gente, eu queria Beijo, agradecer, beijo. que estava Fala, sem Cláudia. som, agradecer muito, eu me emocionei muito com esse convite para estar com vocês. Fico muito feliz desse nosso reencontro com os antigos e com os novos, de ver vocês dois, Leonardo e Elaine, aí com toda... Já senti o brilho nos olhos. E tenho Gostei mesmo. certeza que vocês já pegaram aí o bastão da continuidade. Então, muito importante. Agora, Celinha, eu quase chorei quando você me ligou, e eu não choro à toa, assim, então foi tão legal e tão bom estar aqui e poder falar dessa experiência que foi tão marcante também para todas nós, né? Que bom. E
Sigam com toda a força. A gente agora está apostando em vocês. Beijo, gente. Obrigada. Beijos. Tchau. Estamos Tchau. juntos Tchau. no quarto, Beijo. viu? Contamos com vocês. Fiquem com Deus. Beijo.